Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia, na presença do Senhor, tempinho meio fechado, mas que Deus possa aí nos dar um dia de feriado muito poderoso na presença dEle, relembrando, tudo aquilo que esse dia representa para nós, um dia de redenção, um dia de salvação, um dia onde o nosso Senhor se entregou em nosso lugar. E hoje nós também iniciamos aí mais uma jornada no livro aí de 2 Crônicas. Fizemos 1 Crônicas, agora vamos para a segunda, sempre repetindo, sendo repetitivo, mas Crônicas é um livro só, que foi dividido aqui nas nossas Bíblias em dois, para uma melhor compreensão. A partir de agora, no capítulo, em 2 Crônica, nesse segundo livro, ele vai tratar muito sobre o reino de Salomão. E assim como nós vimos no reino de Davi, no reino de Salomão não vai ser diferente. O cronista vai apresentar um rei perfeito, um rei ideal, um reino perfeito, um reino ideal. Não que isso fosse mentira, se foi uma realidade, vamos dizer assim, ele pegou as partes positivas e colocou realmente para que de uma forma mais literal o povo, nós pudéssemos ver como Deus agiu, como Deus moveu. Então a ideia é isso, é fortalecer a fé, é realmente olhar como Deus age, como Deus move, como a mão de Deus é poderosa para agir. Então nesse capítulo 1, nós vamos ver mais uma vez a confirmação de Salomão no trono. Assim como aconteceu com Davi, onde todas as pessoas, todo Israel proclamou Davi rei, assim como Davi foi um guerreiro valente de muitas conquistas, conquistou muita coisa, teve um reino próspero. O mesmo acontece com Salomão. Salomão também é proclamado por toda a nação como rei. Ele não é um reino de muita guerra, mas é um reino muito próspero, continua prosperando. Ele não precisou guerrear para conquistar. As pessoas foram dando para ele. Ele tinha o tanto respeito que as outras nações os respeitavam e assim eu dava. Aqui a gente tem muito que no versículo 7, que é um texto bem marcante, creio que muitos de nós o conhecem, que vai dizer: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Então é uma forma de Deus estar confirmando: olha, pede o que você quiser e eu vou te dar, realmente como confirmação. E Salomão faz uma declaração, que é uma das declarações extremamente importantes, onde a gente precisa aprender com ela, que diz assim o versículo 8. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, a mim me fizeste reinar em seu lugar. Versículo 9. Agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa, feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Percebe aonde diante de Salomão, uma proposta maravilhosa de pede o que você quiser. Ele poderia pedir, mas ele estava muito consciente do seu chamado, ele estava muito consciente daquilo a qual seu pai o havia lhe entregado. Eu creio que essa escolha, esse pedido de Salomão tem muito a ver com aquilo que ele aprendeu com seu pai. Tanto que no próprio texto ele diz, assim como ele foi benevolente com Davi, meu pai, como o Senhor foi bondoso, como o Senhor foi com ele, como o Senhor agiu, como o Senhor abençoou. Então, Salomão não via simplesmente a atitude de Davi para com Deus, mas Salomão também via como Deus agia com Davi, como Deus o abençoava, como Deus o guardava. E isso para ele guardou no coração. E agora ele mostra isso para Deus. Quando Deus vem e coloca diante dele um pedido, primeiro que ele entende a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus. E ele entende que é isso, ele fala: peraí, qual que é a minha missão? Ele não pede nada simplesmente aleatório. Eu creio que ele avalia qual é a sua função, qual é a sua missão, aquilo que está diante dele, aquilo que o seu pai colocou diante dele. E diante disso, para cumprir o chamado do Senhor, para cumprir aquilo que Deus tem para a vida dele, então ele faz esse pedido. E qual é o pedido? Sabedoria. Sabedoria e conhecimento. Para quê? Para fazer a sua missão, Senhor.
sabedoria e conhecimento para continuar nos teus caminhos, para realmente abençoar esse povo, ser realmente um intermediador desse povo, liderar esse povo com mão forte, mas também com conhecimento, com sabedoria, e Deus o abençoa. Né? O texto vai dizer que Deus entrega para ele, Deus dá sabedoria, tanto que é conhecido como o homem mais sábio, mas também entrega riquezas, né? Entrega tudo aquilo que ele não pediu, mas que de repente gostaria de ter, o Senhor o deu, o Senhor o abençoou. Vem daquele texto, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que é essas coisas? Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisamos para viver. Viver o quê? Viver para cumprir o chamado e o ministério do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu creio que o capítulo 1 é um capítulo para a gente olhar para as nossas vidas e olhar para o nosso chamado, olhar para aquilo a qual Deus deseja que eu cumpra, e assim realmente ter a missão de Deus como a missão da nossa vida. Estar disposto a morrer por ela, estar disposto a abrir mão dela por qualquer situação que possa existir, sabe? Abrir mão de qualquer coisa por ela, porque ela é a base das nossas vidas. E foi assim, esse pedido de Salomão, ele traz isso. Não existia nada mais importante de cumprir o querer e a vontade de Deus. Que assim também possa ser as nossas vidas, que possamos abrir mão de tudo, entregar tudo o que for necessário, para que tão somente a vontade de Deus e o querer dele se cumpra sobre as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.